Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o vídeo 195. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Com esse é o 8º vídeo hoje. Mas tá bom demais, né? Ainda mais na companhia de tantos amigos espirituais aqui. Eu ficaria aqui a noite inteira. Boa Leontina tá aqui, acabou de chegar. Fernando, Rodrigo, Cássio está aqui ainda, com sono, abrindo boca, tem cabimento. 2 anos na paz espiritual, ainda está querendo dormir. É brincadeira, nosso irmão já não dorme mais não. Ele não precisa estar cobrindo os cotovelos do pé, não. O calcanhar, né? Cássio não cobre mais os calcanhares, não, né? Com a cobertinha. É trabalho e estudo. É trabalho igualzinho burro de carga. Na paz espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas pensam assim, morreu, descansou. Descansou. Ali é que começa realmente a batalha. Ainda mais dependendo do jeito que a pessoa desencarna. Amarra uma cordinha no pescoço pra você ver que vira. Complica, mas complica de uma forma que você nem imagina. Mas nada contra e também nada a favor, senão é apologia a suicídio, não, tá? É um ensino. Nós temos que agradecer muito a Deus, o misericordioso, a inteligência suprema, causa de todas as coisas, que mesmo esses nossos irmãos que optam pelo suicídio, porque existem milhões de formas de suicídio, nós já explicamos aqui em vídeos anteriores, né? Mas vamos tratar desses, né, ilícitos, porque existe o suicídio lícito e o ilícito. O lícito é a pinga que você bebe, é o cigarro que você fuma, e fofoca, porta larga. Isso é lícito, porque ninguém vai te proibir você de fazer isso. Agora, um ilícito, você não vai poder comprar um revólver, você não vai poder comprar uma corda, tem uma certa dificuldade. Então, isso é ilícito. Mas a misericórdia divina, a doutrina dos Espíritos, nos ensina, nos explica que devido à pré-existência da alma e à imortalidade da alma, ninguém morre. Então existe o resgate do efeito. Um dia nós vamos falar só a respeito de causa e efeito, resgate e efeito, só para você ver como que é a situação. Porque às vezes as pessoas falam as coisas e não sabem o que está falando. Então, a doutrina dos Espíritos nos ensina que não existe, nos ensina e nos prova que não existe inferno. Você carrega o céu dentro de você, como você carrega o inferno dentro de você. Depende de você, qual que você alimenta primeiro. Alimenta um dos dois, é o que você vai ter por companhia o dia todo. Então, aqueles que suicidam, eles vão sofrer o reflexo do ato durante alguns anos nas regiões umbralinas, que é óbvio. O umbral não é uma maldade de Deus, o umbral é uma das maiores caridades de Deus para com esses espíritos, porque esses espíritos não podem ficar em meio às pessoas, porque senão eles transtornam o ambiente. Então, semelhante atrai semelhante. E como o professor um dia me disse, que o umbral é o estado de consciência do espírito em processo de evolução. Isso é muito profundo. Se eu fosse, você escrevia isso aí. O umbral umbral é o estado de espírito no estado de evolução, né? Que ele se encontra.
É o estado de evolução que o espírito se encontra. Então, depois de resgatado, aí vem as sequelas físicas. Mas o que eu quero dizer com isso? Não existe um inferno. Você tem como se redimir. Demora, mas não é melhor que ficar no inferno por toda a eternidade? Então, sequência, questão 54, o vídeo é 195, caráter, a Gênesis, capítulo 1, caráter, revelação, espírito, sequência. Kardec dizendo assim, ó, não confiando, isso Deus, ó, vou usar aqui assim, ó, Deus, não tem Deus aqui não, eu estou usando. Deus, não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, né? Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus, olha só que maravilha, também que assim o mais pequenino, como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. O que isso aqui quer dizer, gente? Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Olha só para você ver. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que, assim, o mais pequenino participasse, como o maior. Então, o maior ser que pisou a terra, nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há como saber que espírito maior é esse que aqui pisou. Porque ele é, por Deus, Deus nos ofereceu ele como sendo o nosso guia e o modelo qual todos nós devemos seguir. Então nós sabemos que o espírito maior que pisou a terra é Jesus. Só que nós não sabemos qual o menor espírito em matéria de escala evolutiva. Nós não sabemos. Em matéria de escala evolutiva, que contribuiu. Então nós temos que entender, olha só a sabedoria, aqui. Por isso que a doutrina, Moisés e Jesus, eles, na condição de humanos, não é? Eles vieram e contribuíram na condição de humanos. Moisés, com todas as tuas falhas, porque é natural, porque Moisés se encontrava, vamos usar passado, ele se encontrava em processo de evolução, é natural. Ele não tinha lá, vou usar outro termo, ele não tinha o gabarito que Jesus tinha, passado também. Ele não tinha o gabarito que Jesus tinha, por isso ele se perdeu em muitos mandamentos, que entrou até em desuso. Mas não tem problema. O importante é que ele
Eu vou dizer uma outra coisa aqui. O importante é que Moisés teve, na trajetória evolutiva dele, a oportunidade de fazer parte da pleia de espíritos do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo, que pôde vir Nosso Senhor Jesus Cristo e ainda consertar muitas coisas que Moisés se equivocou. Mas o que está querendo dizer aqui é que todos esses seres contribuíram. Então, tanto o mais evoluído aqui contribuiu, quanto o menos evoluído. Porque todos nós sabemos que Moisés deixou a sua contribuição aqui. Jesus também contribuiu. Depois, nós temos que entender também que antes de Jesus existiu milhares de profetas que vieram a anunciar a boa nova. O que é a boa nova? O Evangelho. Vieram anunciar a boa nova. Então, esses seres todos contribuíram para com os desígnios das leis de Deus. Então, nós sabemos que a doutrina dos Espíritos, ela vinha já sendo preparada. Isso é de extrema importância. A doutrina dos Espíritos, ela vinha sendo preparada bem antes de Moisés. Ela só tomou corpo a 18 de abril de 1857, porque bem antes de Moisés ela já vinha sendo preparada pelos apóstolos. Depois, sequência em Moisés, depois sequência nos apóstolos, profetas. E centenas de profetas existiram antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vem Jesus Cristo. Que nós não vamos esmiuçar mais Jesus, porque você já sabe tudo que Jesus fez. Tá bom. Só que Jesus retorna ao plano maior, só que ele retorna, mas não retorna. Porque Jesus também, ele encontra-se na condição de onisciente, onipresente, onipotente, só que limitado. Mas Jesus nunca nos abandonou e nunca nos deixou. Nós que o abandonamos, ele nunca nos abandonou. Como os espíritos evoluídos nunca nos abandonaram, nós que os abandonamos através das nossas atitudes. Só que durante esses 18 séculos, Deus nunca nos deixou órfãos. Durante todos os séculos, esteve na terra. Profetas de Jesus, vou usar esse nome. Profetas de Jesus, de Deus, enviado por Deus, para fazer com que aquela chama do cristianismo, mesmo sufocada embaixo do tapete das doutrinas que apossaram das leis de Deus trazidas por Jesus, Deus sempre enviou seres aqui à Terra para que mantivessem, ou para que pudessem manter esta chama acesa. Se você analisar durante todos os séculos, esteve no corpo físico centenas de seres que foram considerados bruxos, hereges,
feiticeiros, tudo por eles possuir a mediunidade, os dons mediúnicos, através da comunicabilidade com o mundo espiritual. Isso é Deus, é Jesus se fazendo presente no nosso meio. Então Deus e Jesus nunca nos abandonou durante esses 18 séculos. Aí vai 19, agora 21 também, 19, 20, 21. Deus nunca nos abandonou. Entendeu? E nós temos que entender uma outra coisa também. Então, esses seres todos contribuíram para a doutrina dos Espíritos. Como eu disse já no início, eu vou repetir de novo. A doutrina dos Espíritos, ela teve início bem antes de Moisés. Olha lá se a doutrina dos Espíritos, todos os conceitos não vieram de outras dimensões, juntamente com todas as raças que vieram de outros planetas, né? Os transgressores, né? Aqueles que transgrediram as leis do Pai em outras dimensões, vieram para cá. Mas vamos tratar de Terra. A doutrina dos Espíritos, ela teve a sua origem bem antes de Moisés, onde tudo começou a ser preparado. Tanto é na personificação de Moisés, na personificação do Cristo. Depois, todos esses mártires do cristianismo redivivo, mártires do espiritismo, todos contribuíram. Isso é muito lindo. Outra coisa, você acha que todos os fenômenos espíritas, na época, as mesas dançantes, girantes, pancadas, letras do alfabeto, prancheta, cesta, caixinha de vime. Você acha que todos aqueles fenômenos, natural, até então era paranormal, estudado por Allan Kardec, chegou-se à conclusão que fazia parte da natureza divina, né? Todos aqueles fenômenos, foram provocados por espíritos de baixo estalão. Porque não é baixo escalão, é baixo estalão. Aqueles fenômenos todos foram realizados por espíritos de baixo estalão, sob o amparo e a proteção dos espíritos do bem. Porque esses espíritos de baixo estalão, eles eram detentores de fluidos mais animalizados, condizente aos fluidos animalizados dos encarnados, significando que eles possuíam fluidos animalizados, né, de efeito físico, semelhante quase que aos encarnados. Então, os bons espíritos, para não perder tempo na elaboração da doutrina dos espíritos, se utilizou-se desses nossos irmãos, conduzindo-os a todos esses lugares para que eles realizassem esses fenômenos de natureza divina, né? Nós ficamos sabendo com Kardec.
Então, você observa que, se você buscar o livro O Céu e o Inferno, que é uma obra de Allan Kardec, ele evoca centenas de espíritos de tudo quanto é ordem evolutiva. Espíritos de suicida, espírito de mendigo, de madames, daqueles que foram reis, ricos, pobres. Esse livro é uma maravilha também. E eu acho interessante o espírita avesso a esses estudos. Então, observando por esse lado, todos os espíritos, todas as classes, como por exemplo, toda a escala espírita, no Livro dos Espíritos de número 100, todos os espíritos contidos nestas escalas contribuíram no momento da codificação da doutrina dos espíritos. Olha só para você ver. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que assim o mais pequenino, tá vendo só como que o esmiuçamento facilita para a pessoa? Quis Deus também que assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, tá vendo? Entre os espíritos quanto entre os homens. Não acabamos de dizer a respeito de Moisés, Jesus, os profetas e todos os espíritos que Deus enviou à terra, não nos deixando órfãos? Esses todos contribuíram, deixaram a sua cotazinha. O mais evoluído deles, Jesus. Por isso que nós comentamos sempre, o mestre também encontra sim processo de evolução. Todo mundo encontra sim processo de evolução. Só Deus que não evolui. Você entendeu? E também os desencarnados, menos esclarecidos, quanto os espíritos mais esclarecidos, todos fizeram parte desse banquete espiritual, que é a terceira revelação dos desígnios de Deus, o cristianismo redivivo. Então, entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício. Todos trouxeram sua pedrinha para o edifício. Todos trouxeram um tijolinho. Eu posso doar um tijolinho. É o espírito mais pobrezinho, o mais inferior. Eu posso doar 10.000 tijolos, né? Eu posso doar uma saca de cimento. Eu posso doar 50 sacas de cimento. Você está entendendo, né? A fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa. Solidariedade cooperativa. Todo mundo solidários numa só cooperativa, numa só cooperação homogênea, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Isso que Kardec quis dizer. O que faltou entre todas as doutrinas decorrentes de um tronco único? As ciências, as teologias arbitrárias, as religiões, as doutrinas. Você entendeu? Todas essas ciências que nós sabemos, todos os sistemas arbitrários, todos eles que ficaram parados no tempo,
Olha só para você ver. Que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Eles possuíam um tronco. Desculpa. Eles possuíam um tronco único. O materialismo, o egoísmo, não tinham amor, não tinham humildade, aceitação, avaros, que é o mesmo que avarento, avaros. Então ficaram presos nesse tronco único, desses sistemas todos. Não quiseram buscar o lado homogêneo, a cooperativa solidária. Não quiseram estudar o perispírito, o espírito, a lei de causa e efeito, imortalidade da alma, preexistência da alma, comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Por isso ficaram parados no tempo. Gente, se fôssemos falar, nós iríamos ainda falando, mas agora nós vamos colocar a carcaça aqui para repousar, enquanto o espírito tem que trabalhar ainda no nosso departamento. Então, até o próximo vídeo.